Não se precipite. Quantas são as vezes que nós metemos os pés pelas mãos e tomamos decisões precipitadas que podem nos custar muito caro, não é verdade? Mas devemos agir com mais paciência e sempre aguardarmos a melhor direção do Senhor, porque senão poderemos entrar em colisão com a perfeita vontade do Senhor e assim colhermos frutos muito amargos. Ainda que seja uma decisão simples ou correta e justa aos nossos olhos, devemos esperar a voz do Senhor em nos dirigir os passos. Hoje, em nossa devocional, vamos iniciar nossa saga de reflexões no Novo Testamento. E já no início temos muitas experiências e doutrinas para aprendermos. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. Em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo, com muito prazer e muita alegria, estamos juntos aí aprendendo da palavra e orando ao Senhor. E hoje começamos no Novo Testamento. E o tema da nossa mensagem de hoje será: não se precipite. O texto bíblico que vamos ler está em Mateus capítulo 1, dos versículos 19 ao 21. Diz assim a palavra: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Irmãos e irmãs, hoje começamos então os capítulos bíblicos do Novo Testamento. Aqui vamos falar do nascimento, do ministério, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus e da continuidade da sua igreja. A história de Jesus foi relatada por 4 pessoas, é o que nós chamamos dos evangelhos. E o primeiro evangelho na disposição da Bíblia é o evangelho de Mateus. Mateus era um homem judeu, israelita, criado debaixo das leis do Senhor e que vivia na religião do judaísmo. Mateus, ao crescer, meio que traiu o seu povo em troca de finanças, pois virou cobrador de impostos do Império Romano. Mas Jesus, no seu ministério, o desafiou a segui-lo. E Mateus imediatamente largou tudo e se pôs a seguir o mestre. Depois então de uns 20 a 30 anos que Jesus havia morrido, Mateus resolveu escrever sobre a história de Jesus aos seus irmãos judeus, um povo que precisava de um real entendimento a respeito de Jesus, pois julgavam sua religião como a mais correta e tinham dificuldades de aceitar o ministério e a vida de Jesus. Então, ele escreve em tons que os judeus iriam entender melhor o ministério de Cristo, pois em sua maioria eles não acreditavam em Jesus. E Mateus era a pessoa certa, que conhecia a lei, conhecia a religião e conhecia Jesus. Foi então que, ao escrever o primeiro capítulo, ele começou falando da genealogia de Jesus, ou seja, de sua ascendência, de onde Jesus veio. E então ele remontou a família de Jesus na direção de José, o seu pai. Ele passou por Davi, por Moisés e chegou até Abraão, o pai da fé, o pai do povo de Israel. Mateus, então, relata aqui nesse primeiro capítulo como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo na vida de Maria, uma jovem que estava prometida a um judeu chamado José, que a princípio duvidou do caráter de Maria, pois ainda não tinha tido relações sexuais com ela e ela apareceu grávida. José, tido como um homem justo, iria repudiar a Maria secretamente, mas naquela noite um anjo do Senhor lhe apareceu e disse para ele assumir Maria e a criança, pois era Jesus que tinha sido gerado pelo Espírito Santo na vida de Maria. E assim José fez, pois a promessa seria que esse menino iria salvar o povo de todos os seus pecados.
Sei que teríamos inúmeras coisas para aprendermos e falarmos neste capítulo, mas fico com a lição que o Senhor deu a José para não ser precipitado e lhe deu as devidas direções, porque havia um plano muito maior do que o seu bem-estar, um plano de salvação do mundo. Muitas vezes, nós queremos tomar decisões baseadas em nossa justiça e no nosso bem-estar. Ainda mais hoje em dia, quando as pessoas querem sempre estar bem. Se caso alguma coisa sair errado, elas logo querem sair do lugar, do ambiente e mudar tudo. Só que a vida não é assim. Muitas vezes temos que sofrer dores, sofrer vergonhas, sermos amassados ou moídos pelas circunstâncias, pois essa é a vontade do Senhor. Por quê? Porque Ele tem planos muito maiores para nós. Às vezes, o que estamos passando de dificuldade vai nos fazer crescer ou vai ajudar os planos do Senhor a se concretizarem. E tudo nessa vida tem que ser por Ele e para Ele. Não somos nós ou nosso bem-estar que está em questão, mas sim os planos perfeitos e eternos do nosso Deus. Então, tenha paciência e não se precipite. Deus tem um plano maior do que esse seu sofrimento e essa sua dor. Amém? Vamos orar para que Deus nos ajude a termos paciência e não nos precipitarmos. E logo depois nós vamos fazer aquela oração que fazemos aqui todos os dias. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por começarmos a meditar aqui, Pai, a respeito, ó Deus, do Novo Testamento. E hoje falamos aqui do livro de Mateus, a respeito da vida de José, que a princípio o Senhor iria se precipitar, iria jogar tudo para o alto, iria largar a Maria, largar a sua família, mas o Senhor lhe apareceu em sonho e disse para ele fazer o que precisava ser feito, assumir Maria, assumir Jesus, porque tinha um plano maior, tinha algo muito maior do que o bem-estar dele, do que o seu orgulho próprio, Jesus. E assim nós aprendemos a não nos precipitarmos, meu Pai, em nome de Jesus. Talvez o meu irmão e a minha irmã tenham, ó Deus, a incumbência de tomar uma direção, uma decisão, e não sabe, Deus, como fazer, está querendo ser apressado, mas ajuda o teu servo e a tua serva a não se precipitar. Ajuda para que ele possa entender os teus reais motivos e os teus planos maiores do que as lutas e dores que ele ou ela estão passando, meu Pai. Nos ajude a termos paciência, a buscarmos a direção, a buscarmos sabedoria, a buscarmos a sua graça e sermos assim abençoados por Ti, Pai. No momento certo, na hora certa, o Senhor nos dará a direção, Senhor, e nós faremos tudo para a honra, glória e louvor do Seu nome, não apenas para o nosso bem-estar ou o bem-estar da nossa família. Não queremos estar no centro das coisas, mas é o Senhor, sim, quem vai estar no centro de tudo. Assim nós oramos, ó Pai, e te pedimos, nos ajude a não sermos precipitados, em nome de Jesus. E agora, Pai, queremos, em nome de Jesus, orarmos aqui uns pelos outros, pedir ao Senhor pela vida do meu irmão, da minha irmã, pela nossa vida, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nessa saga de ensino e também de oração aqui no Novo Testamento. Oro, Pai, pelas famílias, por aqueles que estão aflitos e necessitados. Senhor, abra-lhes o coração para a mensagem do Evangelho entrar e os teus servos serem mudados, tocados, ungidos e abençoados, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, cubra essa família com teu sangue e livra de todo mal, de todo perigo, meu Pai, e de tudo aquilo que não procede do Senhor. Repreende as setas que voam de dia, as armadilhas, meu Deus, o terror noturno. Oh Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem assombrado, atormentado, apavorado a vida do meu irmão, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sofrendo, ó Deus, perseguições, calúnias e difamações. Ajuda o teu servo e a tua serva a olharem para o Senhor e entenderem que o Senhor tem um plano muito maior em todas as coisas que passamos, meu Pai. Oramos, colocamos a nossa família, a igreja do Senhor, as nossas vidas diante de Ti, na autoridade do nome de Jesus. Tudo vai dar certo, tudo vai correr bem e o Senhor será exaltado hoje e sempre, meu Pai.
Deus, abençoado seja esse dia, o Senhor nos dê direção, seja a nossa rocha, seja a nossa força e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa rocha eterna. Estamos firmados em Ti, não vamos nos precipitar, vamos fazer a Sua vontade, hoje e sempre. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Olha que bênção, hein? Que palavra abençoada, já em Mateus capítulo 1. E eu peço a você que, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem. Vamos divulgar a palavra. Vamos fazer a propaganda da palavra, né? Dizer, olha, essa palavra falou muito comigo e vai falar com você. E aí você manda para os seus familiares aí nos grupos de WhatsApp, também os seus amigos, seus irmãos, tá bom? Vamos divulgar a palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. E eu quero desejar a todos vocês a paz do Senhor Jesus.